coração duro, cujo nome era Acasias, fez atitudes piores que seu pai. Ele fez pior do que Acabe fazia. Foi seguindo pela vida sem de Deus ter discernimento e também não apresentou nem um pouco de arrependimento. Depois da morte de Acabe, Moabe contra Israel se rebelou e aconteceu que em certo dia Acasias saiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e caiu, muito ferido ficou. Então enviou mensageiros para Baal-zebub consultar. Ele era o deus de Ecrom, para saber se ele iria daquele ferimento se recuperar. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Não existe um Deus poderoso lá? Por que Baal-zebub, deus de Ecrom, vocês estão indo para consultar? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará nunca mais dessa cama, certamente você morrerá. E assim Elias se foi. E quando os mensageiros voltaram, o rei lhes perguntou: por que foi que da estrada vocês voltaram? E responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhes seriamente: assim o Senhor Deus falou. Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará, ficará sobre esta cama e sobre ela certamente você morrerá. Como era a aparência do homem que lhes disse isso quando os encontrou? Assim, meio preocupado, o rei Acasias lhes perguntou. Eles responderam: ele usava um cinto de couro, roupas de pelos ele vestia. Então o rei concluiu: esse era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Então o oficial lhe disse: o rei ordena que você desça imediatamente, homem de Deus Elias. Então Elias respondeu ao oficial: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os 50 soldados seus. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou um outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. E Elias respondeu de maneira calma, mas também respondeu firmemente: que desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, e consuma você e os 50 soldados que são soldados seus. De novo fogo desceu dos céus e consumiu o oficial e seus soldados. Então o terceiro grupo pelo rei foi enviado. O oficial subiu um monte. Diante de Elias ele se ajoelhou e com muita preocupação e com medo a Elias ele implorou: homem de Deus, eu lhe peço que tenha consideração. Considere a minha vida e a vida desses 50 soldados que também teus servos são. Eu sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais. Com todos os seus soldados, eles hoje não existem mais. Mas agora, por minha vida, eu venho a ti implorar. Então o anjo do Senhor veio a Elias para falar: acompanhe, não tenha medo dele. Então Elias se levantou e desceu com ele. E foi falar com o rei. E ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará, nunca mais levantará dessa cama, sobre ela certamente você morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra anunciada por Elias, que pelo Senhor a Acasias tinha sido enviada. Como ele não tinha filhos, o seu sucessor foi Jorão. Isso no 2º ano do reinado de Jeorão, que rei de Judá governava aquela nação. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias, as suas pequenas realizações sobre a forma que ele agia, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel daqueles dias. Um capítulo bem pequeno, uma vida pequena, uma passagem pequena de um homem chamado Acasias, petulante, perceberam? Petulante. Ele diz: olha, vai lá e prenda o profeta, porque ele está falando coisa errada. Primeiro ele manda consultar um Deus que não era o Deus de Israel. Deus manda Elias falar com ele: ó,
Fala para ele não fazer isso não, vai falar com o mensageiro para voltar e dar um recado para ele. Ele não aceita a repreensão, ele manda prender Elias e o fogo do céu desce. Meus queridos, Deus continua vivo. Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Nós sabemos que Deus é misericórdia, Ele era também. Nós vemos em cada capítulo a misericórdia de Deus escancarada, mas quando o ser humano não quer, Deus não pode fazer nada. Deus só pode agir quando nós deixamos que Ele age em nosso favor. Então, meu querido, amoleça seu coração, clame pelo poder do Espírito Santo para amolecer aí seus pensamentos, suas atitudes, fazer de você uma pessoa melhor para glorificar o nome de Deus. É esse o meu desejo para você, para mim, para nós nesse dia. Que Deus te abençoe e que você seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor. Curta bastante esse segundo livro de Reis. Começamos hoje, temos alguns capítulos pela frente. Não deixe de assistir, não deixe de se inscrever, de chamar outras pessoas para aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.